Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje é dia de responder a tag Como Eu Leio. E eu adoro responder tag, tá gente? Porque eu sinto mais assim como se fosse um bate-papo, tá bom? Uma conversa mais descontraída do que já é. Eu acho que os vídeos já são descontraídos, mas na tag... vamos bater papo, vamos falar sobre livros. E essa tag em específico eu gostei bastante porque fala sobre essa relação, a nossa relação com os livros, com leitura na nossa vida e também algo muito especial que é a criação do canal literário. Então vamos lá. Eu vi essa tag no canal da Clarice Corsi, o vídeo dela já tem mais de 10 anos. É bem antiga, essa coisa de tag é bem antiga, né, mas eu gosto. E também no canal da Michele Santos, ela fez recentemente, ela respondeu essa tag. Então ambos os vídeos eu deixarei aqui na descrição, tá bom? Para vocês verem lá também. Então vamos começar. Primeiro tópico. Como você descobre livros novos para ler? São várias fontes, gente. Eu pego muita indicação de vocês aqui, tá? Indicações incríveis. Outros canais literários também que têm um gosto parecido com o meu também, eu gosto de pegar. E também os próprios livros, porque assim, eu comecei uma lista de leituras, assim, de grandes títulos da literatura mundial que eu queria ler, sabe? Começou assim. Então eu pensei que eu fosse ler e aquilo, né? Mas assim, só aumenta, né? Porque eu leio um livro e aí, por exemplo, eu li O Falecido Matias Pascal, de Luigi Pirandello. Pronto. Gostei demais, quero ler outras obras desse autor. E assim, já começa com os autores, né? Quando eu gosto de um autor, uma autora, eu vou querer ler mais livros dele ou dela. Não tem o que fazer, não vai parar por aí, eu não vou ler um livro só. E também temos livros também de crítica literária, livros de estudo, um livro onde você vai se aprofundar um pouco mais sobre a obra, e aí também acaba citando outros livros que são parecidos, temáticas parecidas. Então essa lista ela só aumenta mesmo, o interesse só aumenta, quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Então assim, aceita que dói menos. Esse é o amor pelos livros, isso faz parte, né? Isso brilha aos nossos olhos, né? Esse querer ler mais, porque é algo que faz sentido, é algo que funciona e você fala, não, eu quero ler mais, eu quero conhecer mais, quero conhecer mais sobre esse período, quero conhecer mais sobre esse autor, quero conhecer mais sobre esta situação histórica, quero conhecer mais sobre um tema abordado aqui. Não, eu estou lendo pouco sobre um tema em específico. Então, peraí, deixa eu buscar um livro então sobre esse tema. Então, vamos pensar sobre isso, sabe? Então, assim, são muitas fontes de interesse e só aumenta. Segundo tópico, como você entrou nesse mundo de leitura? Olha, das minhas primeiras memórias já tem aquela relação, né, da minha mãe contando uma historinha na hora de dormir, coisa que eu faço com meus filhos também. E aí eu lembro, assim, que depois ela fez isso algumas vezes e depois eu pedia para minha irmã, que eu tenho uma irmã mais velha, e eu não sei se ela lembra disso, mas eu falava assim, conta-me, porque ela me colocava pra dormir, né? Como irmã mais velha, ela me colocava pra dormir. Aí eu falava, me conta uma historinha. Aí ela contava assim, só que muito rápido, porque ela tava com pressa, porque ela, né, queria sair do quarto logo. E aí eu quero aprender a ler, né? E ver os livros, né, na sala ali tinha alguns livros também, então me despertava o interesse. Ver, a minha mãe era leitora. Então, ver a minha mãe falando sobre livros com o meu pai, com a minha irmã, eles leram
livros do Paulo Coelho na época, eu li também vários. É o começo. Depois vieram os livros do ensino fundamental, eu adorava ver aquela lista de livros do ano, né, que deveriam ser lidos. Depois do ensino médio, a minha irmã também, como eu tenho, né, uma irmã mais velha, mas na época ela já tinha também aquela lista obrigatória de leituras, então eu aproveitava também e lia alguma coisa que eu conseguia também, eu já lia também. E aí que começou. Então eu sempre enxerguei os livros dessa maneira de um novo mundo se abrindo para mim. Eu lembro que tinha um desenho que chamava Cavalo de Fogo, acho que era no SBT. E tinha um mundo paralelo, não é isso, gente? Quem é da minha época aí dos anos 80? E ela tinha a sua vida normal e ela tinha um portal, alguma coisa assim, não era? Eu acho que era. Para mim, os livros, eles eram isso, entendeu? Era um portal para um mundo mágico. Então, lendo, eu conhecia novas histórias, novas vidas, outros tempos, outros séculos, coisas que eu nunca tinha imaginado serem possíveis acontecendo ali diante dos meus olhos, dentro da minha imaginação. E isso sempre foi muito vivo, eu sempre consegui fazer essa construção da leitura dentro da minha mente. Eu lembro até que tinha uma época que eu não gostava dos livros ilustrados, porque eu gostava de imaginar os personagens, as situações, tudo eu gostava de imaginar dentro da minha mente. Hoje não, hoje voltei a gostar dos livros ilustrados. Mas o grande diferencial na minha vida é que a leitura, que aí a leitura entrou, assim, sabe? Foi na minha vida adulta. Foi numa época em que, sabe que quando você sai da adolescência e vai para a vida adulta? Então assim, eu estava num trabalho, eu não gostava desse trabalho. Era um trabalho bom porque me dava o salário que eu precisava, né? Você é adulto, você precisa pagar contas, né? Resolver problemas. E então eu tinha um trabalho, trabalhava em vendas e eu não gostava muito. Só que tudo tem um lado bom nessa vida, né? Além do salário, eu tinha também, a minha patroa também, o pessoal era muito bacana. É que aquilo eu não gostava assim porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa introvertida, então, né, uma pessoa assim, trabalhar com vendas, lidar com um público ali, vender ali, era um pouco difícil para mim, mas tudo tem um lado bom, né? Então, perto desse trabalho, tinha a biblioteca, eu já frequentava a biblioteca, só que assim, eu tava num período assim, difícil, então eu frequentava a biblioteca assim mais do que uma vez por semana, porque tinha a hora do almoço, e aí eu almoçava ali em 5 minutos, eu não voltava para casa para almoçar, almoçava, levava meu almoço, almoçava, eu não sei se era 1 hora de almoço, eu não me lembro mais, faz muitos anos. Então o tempo restante eu me dedicava ao livro, então eu andava com uma bolsa, que eu tinha os contratos, as coisas, né, uma pasta dentro da bolsa e o livro junto. Então assim, eu terminava o livro, eu voltava para a biblioteca e renovava e pegava outro, e eu lia de tudo mesmo, não era só clássico não, tá? Mas aí a magia veio depois de adulta, porque tinha muita coisa que eu não sabia lidar como adulta. E dentro dos livros eu comecei a identificar sentimentos, situações que eu não conseguia falar sobre isso com outras pessoas. Eu não conseguia lidar com aquelas coisas ali que eu tinha. E vendo aquilo nos livros, eu pensei, poxa, não sou só eu, sabe, que sinto isso. Essa coisa dos sentimentos, das questões não resolvidas, eu comecei a querer ler mais sobre isso. Então, assim, não tanto mais sobre as histórias, sobre essa questão de viajar, né, nos livros. É claro que isso é interessante, é área de conhecimento, mas também a questão interior, que eu comecei a encontrar muito depois de adulta, no livro. Ver ali situações difíceis, sentimentos, nossa, como que isso vai se resolver? Me identificar ali, coisas que eu não sabia nem que eu tinha, ou que eu, de repente eu não queria olhar para aquilo, mas lendo um livro, sem querer eu encontrava aquilo lá.
que você pega um livro para ler, você não sabe o que virá nessas páginas, né? Então, de repente, é algo que está ali escondidinho, que você não quer nem pensar sobre. De repente, um livro traz aquilo à tona, e aí você começa a pensar sobre isso, né? Ver aquela situação, poxa, eu não sou a única, então. Então, acabou sendo um processo terapêutico, sabe? Começou a mudar o meu olhar, assim, sobre, não só sobre as coisas lá fora, mas como as coisas dentro de mim mesma. Então, depois de adulta, que o significado da leitura ficou muito maior para mim. Então, eu estava vivendo uma situação complicada na minha vida adulta, não entendia muita coisa que estava acontecendo. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que o mundo está a nosso dispor, né? Que tudo vai acontecer magicamente. E aí você se torna uma pessoa adulta e começa a lidar com as situações ali. E às vezes você não sabe muito como lidar. Os livros acabaram me ajudando nesse processo de amadurecimento, de entender que as coisas não são tão simples, as coisas não são imediatas, que as coisas têm consequências, a ter um olhar mais profundo sobre as coisas, a entender o porquê de certas coisas e conseguir olhar as questões assim um pouco mais à frente, entendeu? Ter um pouco mais de paciência de conseguir olhar assim um âmbito maior das coisas e não somente ali um ato, uma situação isolada, conseguir enxergar as coisas num âmbito maior. Eu acho que os livros me ajudaram muito nesse amadurecimento mesmo, sabe? Enxergar as coisas, não mais isoladamente, mas uma coisa que traz a outra e as coisas vão acontecendo num âmbito maior. A terceira pergunta complementa a anterior. Como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Justamente com o amadurecimento. Bem nessa época mais difícil, eu lia bastante Chick-Lit. Eu li, até hoje em dia eu penso em reler, para pensar como que foi, como seria essa experiência hoje, né? Mas eu li muito Chick-Lit. Eu li o Diário de Bridget Jones. E atualmente eu fui assistir ao filme, o terceiro filme do Diário de Bridget Jones, que acho que é Louca por Ele. Gente, o que eu chorei nesse filme, eu não imaginava que eu ia chorar tanto assim. Mas é porque eu vivi ali, eu não sei quanto tempo faz isso, mas faz bastante tempo. Eu li os livros da Bridget Jones numa época assim, né, uma época diferente, uma época que eu era muito nova. Eu me divertia muito lendo o Bridget Jones. E aí hoje, eu assistindo ao filme e vendo ela ali mais velha, ela tendo que lidar com situações, ela mãe, a Bridget Jones. Gente, eu chorei o filme inteiro. Cada personagem ali amadureceu também, eles estão mais velhos, assim, então isso me trouxe memórias, né, da Juliana mais nova. Gente, eu amei aquele filme. Tô falando de filme aqui, né, mas é porque tá relacionado ao livro. Eu lia esses livros, tem aquele também da Marian Keyes, acho que é assim que fala, Melancia, e as suas continuações, eu nem lembro. Eu lia livro que estava na lista dos mais vendidos, se tivesse na biblioteca, né? Porque a minha fonte era a biblioteca. Mas tinha muito livro na biblioteca, gente. A biblioteca, nossa, eu li muita coisa. Tinha clássicos, tinha infanto-juvenil, então assim, eu sempre ia mudando, assim, sabe? Livros sobre religião, espiritualidade, autoajuda eu lia também naquela época. Nossa, eu lia, nossa. Então assim, foi um apoio muito grande. Mas aí veio essa coisa do amadurecimento, de perceber algumas repetições ali que já não faziam mais sentido pra mim. E aí eu lia, no meio de tudo isso, eu lia os clássicos também, mas aí eles começaram a me chamar mais a atenção, né? Eu comecei a me interessar mais, então, pelos clássicos, até por uma questão de profundidade. É uma coisa que veio com o tempo, com o passar dos anos, muitos e muitos anos. E o que me fez mudar muito também, esse meu gosto literário, foi o canal, porque se você pegar os meus primeiros vídeos, eu lia mais esses livros que estavam em lançamentos, os mais vendidos, porque eu via
eu pensava assim, nossa, se esse livro ele tá entre os mais vendidos, então ele deve ser muito bom, então eu vou ler e vou falar no canal também. Só que eu lia um pouco desses livros e também clássicos, né? Eu misturava mais. Só que aí para você ler e depois sentar e conversar sobre isso, você percebe a diferença, né, de livros que têm um aprofundamento maior, tem um tema mais relevante, tem questões universais, e alguns livros que, de repente, é um hype passageiro que daqui 5 anos ninguém vai lembrar sobre esses livros, esses títulos, porque eles não são tão relevantes assim. Tem coisa boa? Tem coisa boa sim, tem tem alguns livros contemporâneos que eu li que eu gostei muito, mas quando você começa a ler mais livros, aí você percebe, né, uma certa diferença ali. Não é preconceito, gente, por favor, não vem falar que é preconceito, é gosto pessoal. Eu tenho um apreço maior pelos livros clássicos. Eles já passaram aí pela prova do tempo e existe uma lista imensa aí de clássicos para serem lidos. O quarto tópico é: com que frequência você compra livros? Me lembrou de uma frase, né, uma passagem daquele filme, O Sexto Sentido. O tempo todo. Não é, é quase. Ai, gente. Eu não sei com qual frequência eu compro livros, mas eu acho que pelo menos um por semana. Mas sabe por quê também? Deixa eu me justificar. Tem uma questão de que alguns livros, como eles não são tão vendidos, ele acaba se tornando esgotado, livros esgotados. Porque assim, por exemplo, você tem um clássico, aí você pode ver, sei lá, Orgulho e Preconceito. Você tem 50 edições de Orgulho e Preconceito. Mas alguns livros que não são assim tão famosos, a editora lança uma edição, lança duas, não vende, aí para. Aí você não encontra mais, entendeu? Então, isso é algo que me aflige, sabe? Assim, porque muitas vezes eu deixei de comprar um livro que eu queria e depois esse livro esgotou e aí você não encontra mais. Então é uma questão também que me faz comprar, porque eu tenho medo. Vários livros que eu comprei aqui, depois eles se tornaram esgotados. Aí você precisa comprar um livro em inglês. No meu caso tem que ser em inglês, né, para poder ler. Ou em outra língua, porque no Brasil a gente tem muitos livros esgotados exatamente pela falta de interesse, né, dos leitores não conhecerem a obra. Você tem livros aí que são super vendidos, mas alguns livros que acabam se tornando esgotados. Então eu me arrependo de alguns livros que eu não comprei. Não tô conseguindo encontrar, assim, esses livros num preço razoável. Por quê? Porque se tornaram esgotados. Então essa é uma questão muito frustrante aí. Para quem é leitor de longa data, sabe do que eu tô falando, porque isso acaba acontecendo. Os livros que são muito vendidos, eles continuam. Várias editoras publicam o mesmo livro numa edição diferente, uma tradução diferente, mas alguns clássicos a gente não consegue encontrar. Questão de demanda, de oferta e de procura, óbvio, né? A editora não deixa de ser uma empresa que precisa lucrar também, ela não pode ficar com os livros parados ali sem vender. Quinto tópico: como você entrou nesse mundo de canais literários? Ah, isso é muito especial. Eu não me lembro quando eu comecei a consumir, quando eu descobri, eu não lembro, porque assim, na verdade, nem o YouTube eu consumia, então assim, mas eu me lembro quando, não a data em específico, mas quando eu comecei a conhecer, ver os canais, gente, meus olhos brilharam, porque eu não tinha ninguém com quem conversar ao meu redor sobre livros. Então ver aquelas pessoas falando em vídeos, falando sobre um livro, fazendo listas, falando sobre a experiência de leitura, gente, aquilo lá foi maravilhoso. Eu não acreditava no que eu estava vendo, sabe? Assim, eu falava, nossa, que bom que existe a internet. Porque eu nunca fui, né, de rede social, não gosto. Rede social, mas quando eu descobri que tinha esses canais literários, gente, aí assim, eu tava varrendo o chão e tava assistindo ali alguém falando sobre um livro e dando risada junto.
passando o pano no chão e fazendo junto ali, porque a vida é correria, né? Mas eu conseguia um tempinho ali, enquanto eu tava fazendo uma tarefa, um serviço, assistindo os vídeos junto e não pensava que eu ia fazer isso, sabe? Mas as coisas mudaram, né? Veio pandemia, mudou tudo, né? Uma mudança aí de 180 graus na vida. E eu comecei pelo Instagram, porque eu queria também falar sobre livros, encontrar pessoas que falassem sobre livros, e essa troca maravilhosa. Só que no Instagram não aconteceu. Não aconteceu, não. Quando eu comecei no Instagram, era foto e texto, né? Então, não foi do jeito que eu pensava que seria. Aí que eu falei pro meu marido, inclusive, né? Falei, olha, eu tô com uma vontade de começar um canal literário, falar sobre livros. O que você acha? Porque eu tô me sentindo ridícula. Mas eu tenho essa vontade de falar sobre livros, de incentivar as pessoas, porque, poxa, as pessoas falam sobre tantos temas na internet e nós temos tão poucos leitores, então eu queria também falar sobre livros, para se eu incentivar uma pessoa a ler, poxa, eu tô feliz, sabe? Essa é uma rede pequena. Se você olhar assim os outros nichos, esse nicho de literatura, eu acho que é pequeno, gente. Quantos leitores você conhece na sua realidade? Eu, na minha realidade aqui, atualmente é o meu pai e minha tia que leem. Quem mais lê ao meu redor? E ao seu redor? Quantas pessoas leem? Não sei em qual ambiente você trabalha, em qual ambiente você vive. Eu não tive essa troca com mais leitores, então assim, eu sonhava em ter isso e eu falei, a única maneira vai ser na internet. Aí no Instagram acabou não saindo do jeito que eu imaginava, eu pensava assim, não, vai ter que ser no YouTube, eu vou ter que pagar o preço. Pagar o preço para mim foi enfrentar minha vergonha, minha timidez. Até hoje eu não gosto de ficar me vendo, né, nos vídeos, mas não é sobre mim, essa é a questão, não é sobre mim, é sobre os livros. Eu sou uma formiguinha, sabe, levando uma sementinha de uma árvore gigante, é assim que eu me sinto. Uma árvore linda, maravilhosa, cheia de frutos, que tem muitos frutos para dar. E eu pego essa sementinha e sou a formiguinha que vai andando e tentando levar um pouquinho mais adiante essa semente. É isso. Então, o meu canal literário é isso. Por isso que eu faço com amor. Eu quero que as pessoas entendam que ler pode trazer diversos benefícios. Não, a gente não está falando só sobre inteligência, porque tem gente que acha que leitura é só o intelectual. Gente, não é nada disso, tem muito mais por trás disso. É muito mais, é sobre você mesmo. Então foi por isso, foi assim, esse amor pela leitura que eu quis transbordar. Não, eu quero que as pessoas entendam e quem já lê vai se identificar com o que eu tô falando. Quem não lê, se for alcançado, que é difícil alcançar quem não é leitor, né? Mas se de repente o vídeo chegar para outra pessoa que não é leitor, quem sabe não desperta aí um pouquinho de interesse em ler. Porque assim, tá, você vai ler, mas aí você tem diversos gêneros, diversas opções para ler. Então, mas aí você lê o que te interessa mais, o tema que te interessa mais. Mas eu tô aqui para isso. Essa formiguinha levando a sementinha para um pouquinho mais adiante, assim, eu tenho esperança. Então, assim, o canal literário não é sobre mim, não é sobre eu me mostrar inteligente, nada, até porque eu não acho nada disso. Eu não tenho essa vaidade. Inclusive, o meu problema maior foi a baixa autoestima para eu conseguir ultrapassar, pagar o preço de conseguir gravar um vídeo e publicar no YouTube, lidar com essa baixa autoestima e entender que não, eu também posso, sabe? Eu também posso falar sobre livros. Porque existe um sentido maior nisso. Não é sobre mim. E aí eu comecei com o que eu tinha. O investimento que eu fiz foi nesse microfone aqui. Eu tenho ele até hoje. Esse microfone já tem 4 anos e meio, ainda funciona, é da Boya.
Quebrou aqui o suportezinho, mas dá pra usar do mesmo jeito. Pra pôr aqui, né? Porque realmente não dava pra gravar, eu fiz teste e não dava pra gravar sem microfone. Eu investi acho que R$100 nesse microfone aqui, até hoje ele funciona. Tanto no celular quanto na câmera. O meu celular, eu não conseguia gravar com o meu celular. Eu não lembro se ele era muito antigo. Eu acho que ele era muito antigo e também não tinha memória. Acho que as duas coisas, assim. Eu não conseguia gravar vídeos longos com ele por conta da memória. Eu peguei o tablet da minha filha e eu sentava no chão e eu comecei a gravar. Tinha pouquíssimos livros, eu colocava no guarda-roupa, nos nichos do guarda-roupa da minha filha. Essa biblioteca aqui a gente montou só em 2021. Eu comecei o canal, já estava grávida. Aí eu tive que fazer repouso total no primeiro trimestre da gravidez. Aí eu pausei o canal. Depois que o Leozinho nasceu, também não consegui administrar tudo junto, pausei de novo. Então foi conforme eu conseguia. E até hoje eu acho que é importante entender, não se comparar. Não se comparar e fazer o que é possível. Eu faço o que é possível dentro da minha realidade, faço com amor, faço com carinho. E só depois que vieram aí os investimentos, depois de anos, que veio aí então a câmera, veio esse microfone novo, ele é ótimo, porque ele tem anti-ruído. Foi só com o tempo. Eu acho que quando você vai começar, pelo menos vou falar na experiência no YouTube, que é o que eu me identifico, é a rede que eu gosto dessa coisa do canal longo, do bate-papo. Me aconselharam diversas vezes para ir em outros lugares onde os vídeos são curtos e os resultados são mais rápidos, inclusive financeiramente, mas eu gosto daqui. Então eu faço o que faz sentido para mim, mas eu acho assim, um conselho que eu dou faça com amor, faz o que você gosta, independente do nicho, mas pensa assim, você vai conseguir falar sobre isso toda semana, ou mesmo que você não consiga fazer toda semana, você faz na frequência que você conseguir fazer. Mas, por exemplo, daqui a alguns anos você ainda vai ter interesse em falar sobre isso? É algo que te desperta interesse, que te faz te dá brilho aos olhos? Porque você vai falar sobre isso o tempo todo, as pessoas vão falar com você sobre isso, os comentários, você vai ter esse retorno. Eu acho melhor não investir no básico, investe num microfone, né, para a qualidade do áudio. Tem tripé também, que você pode pôr o celular no tripé e a iluminação, ou nem põe iluminação nenhuma, usa a luz natural, tá um dia de sol, fica perto da janela, utiliza dessa iluminação natural, porque o financeiro, acho que as pessoas se iludem muito, essa coisa, né, do retorno financeiro. Eu vejo alguns vídeos falando sobre o quanto se ganha, eu não sei se é porque é meu nicho. Eu acho que o dinheiro é consequência do que você faz com amor, você se dedica, o dinheiro vem depois. Primeiro é a sua dedicação, primeiro é o seu estudo, é a sua dedicação, é você fazer, errar, aprender, errar de novo, aprender, e é toda semana. É um ciclo, sabe? Eu comecei, então, no finalzinho de 2020 e aqui continuo e espero continuar por muito tempo. Sexto tópico. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Não é sempre que eu gosto do final do livro, não é sempre que eu concordo com atitudes dos personagens. Eu me preocupo muito, eu não me preocupo tanto com os acontecimentos e com o final do livro. Eu penso mais sobre o que o autor queria mostrar com essa situação. Porque tudo tem um motivo. Por que isso me desagradou? Por que tal situação me incomoda? Por que tal personagem me incomoda tanto? Então, assim, o final da história não me preocupa tanto assim, não me incomoda. O que eu procuro pensar mais é sobre isso. Por que alguma coisa está me incomodando? Será que eu identifiquei algo ali? Porque não foi por acaso que o autor colocou uma situação ali. Aliás, são várias situações. Mas quando eu não estou gostando de algo, eu procuro me questionar por que eu não estou gostando disso. Porque eu estou numa fase
que eu não me preocupo mais tanto com o enredo ou com o que a gente chama de plot twist. Eu não tô tão preocupada assim em ser surpreendida. Eu gosto mais de entender, eu gosto de uma leitura mais intimista, eu gosto do narrador em primeira pessoa, que coloca ali, que transborda questões ali humanas, dilemas, que busca por respostas, que tenta ser uma pessoa melhor, mas que não tem o controle sobre tudo que acontece. Eu gosto muito de olhar para um livro e pensar assim, o que esse livro me trouxe, sabe? Qual reflexão que fica sobre esse livro? Essa protagonista, eu estou lendo um livro aqui que é uma protagonista que está me incomodando bastante. Então, assim, por que ela me incomoda tanto assim? Sabe, eu tô identificando algumas coisas dela aqui na minha própria história. Eu tenho vontade de falar para ela assim, reage, reage, não se coloca assim tão para baixo. Isso aqui é sobre um livro, né? Mas a história sempre se mistura um pouquinho, sabe? Então não é mais sobre o final da história, mas é todo o processo, é toda a travessia, né? Grande Sertão Veredas. É sobre a travessia, não é sobre finalizar o livro. É sobre o processo de leitura. Próximo tópico. Com que frequência você espia a última página do livro para ver o que acontece no final? Eu não faço isso, eu não me preocupo tanto assim. É mais sobre tudo o que o livro proporciona durante a leitura, né? Até porque muitas vezes, se o livro é bom e quando ele acaba, eu fico com saudade. Eu fico pensando depois sobre o livro, né? Então, assim, sobre o final, eu não vou espiar o final, não. Eu gosto de ficar pensando, né? Nossa, tudo o que acontece e o final nem sempre importa tanto assim. O que acontece, às vezes, já aconteceu, é de eu pegar, nem isso aqui que eu tô lendo, eu tô nas 10 últimas páginas. Aí eu venho aqui olhar quantas páginas são. Aí vem assim, quantas páginas esse livro tem mesmo? 348. Então faltam 10 páginas para eu terminar. E sem querer, olhando o número de páginas ali, eu pegar uma palavra ou outra e descobrir alguma coisa ali que eu não queria descobrir, já falar, então eu já sei o que vai acontecer. Então já aconteceu assim, para eu espiar o número de páginas, eu já sem querer peguei alguma coisa ali que acontece no final do livro, mas espiar o final do livro em si, não, isso daí eu não faço não. Agora eu quero saber de você, conta aqui pra mim, pros outros leitores aqui também. Responde algum desses tópicos aqui. Tem um tópico aqui que desperta muito a minha curiosidade, tá? Que é o segundo, como você entrou nesse mundo de leitura. Gosto muito de saber se as pessoas foram influenciadas na infância ou se isso veio depois, já na fase adulta. Deixa aqui nos comentários a sua história com os livros. Se tiver mais algum tópico aqui que você gostou também, que quiser responder, vai ser um prazer ler aqui as suas respostas, tá bom? E eu acho interessante também a gente pensar sobre essa influência na infância, porque eu acho que não é só na infância que a pessoa se torna leitora. É claro que existe a influência e que essa influência é muito importante, sim, tá? Mas eu já conheci outros leitores também que esse amor veio depois, veio sem querer, veio por uma influência ali já adulta, por uma outra pessoa que conheceu, ou até pela internet, porque eu vim, né? Eu sou de uma idade que eu não tinha internet, eu não tinha as redes sociais. E hoje em dia, as redes sociais cumprem essa função também, né? De estimular a leitura, falar sobre os livros, então isso aí também pode influenciar as pessoas também, de alguma maneira. Bom, é isso então, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like que ajuda aqui o canal, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau.